Meu nome é irmão Estevão Samuel, pertenço à comunidade Preciosa Vida já há 7 anos e eu vim contar um pouquinho para vocês do meu testemunho vocacional. Bom, desde criança, desde muito pequeno, eu sempre me senti chamado ao sacerdócio, né? Minha avó e minha mãe contavam assim que já com uns 3 anos de idade, quando a gente ia para a igreja, para a missa, quando eu chegava em casa eu procurava imitar o padre, brincava de missa, brincava de celebrações. Então desde muito criança eu sempre sentia esse chamado. E aí eu fui crescendo, fiz catequese, depois entrei para o grupo de coroinhas e tudo nisso a minha vocação ela foi aumentando ainda mais. Na época que eu era coroinha, eu conheci um seminarista e ele me convidou para fazer encontros vocacionais na congregação que ele pertencia. E aí eu fui para os encontros vocacionais, fiquei indo durante 1 ano e meio, mais ou menos. E lá eu descobri a diferença da vida religiosa para a vida diocesana. E eu me encantei pela vida consagrada, pela vida religiosa e optei pela vida religiosa. Antes de entrar para a vida religiosa, eu posso dizer que eu não tive, na minha infância, uma intimidade grande com a minha mãe, de dialogar, de contar aquilo que eu sentia, pela forma que eu tinha sido criado, pela forma também que ela tinha sido criada. E em um determinado momento eu tive um conflito com a minha mãe, tive um conflito com o meu padrasto, quando a gente morava junto, e aí eu resolvi sair de casa. Eu saí de casa e fui para a casa da minha tia, que era uma pessoa que eu também tinha muita intimidade, tenho muita intimidade. Fui morar na casa dela. E aí, com todo o conflito que tinha acontecido entre eu, minha mãe e meu padrasto, eu estava muito triste, estava muito chateado. E ainda algumas pessoas estavam dizendo que a minha tia também estava com conflitos com o marido dela, por minha culpa, porque eu estava morando lá. Sendo que isso não era verdade. Mas como já tinha acontecido algumas coisas chatas na minha casa, com a minha mãe, com o meu padrasto, eu estava muito mal, muito triste, me sentindo culpado. Numa noite, eu fui rezar a Deus, pedindo para que Ele tirasse aquela tristeza do meu coração, para que Ele tirasse o sentimento de culpa e me desse um lugar para morar, porque eu não queria continuar morando na casa da minha tia, não queria ser um incômodo para ela, para o esposo dela. E aí eu pedi a Deus um lugar para morar. E na mesma hora eu recebi um telefonema do fundador da Preciosa Vida, a comunidade a qual eu faço parte. E ele me fez um convite de fazer uma experiência na comunidade, de vir morar na comunidade, já que eu desejava a vida consagrada, a vida religiosa. E aquilo me tocou muito, porque eu senti o cuidado de Deus para comigo. No mesmo instante que eu pedi, o Senhor ouviu a minha oração. E aí eu vim conhecer a comunidade Preciosa Vida, já tinha pesquisado na internet. 1 semana antes, na verdade, eu tinha pesquisado e tinha conversado com um irmão, para conhecer a comunidade, conhecer o carisma, e me encantei por esse carisma da Preciosa Vida. E eu fui convidado a entrar na comunidade e no dia 27 de janeiro de 2014 eu entrei e aqui estou até hoje. Quando eu recebi o convite do fundador, eu lembro que tinha sido no ano de 2013. Só que quando eu falei para algumas pessoas da minha família que eu tinha recebido o convite, eles ficaram um pouco temerosos, com medo, porque não conheciam bem a comunidade, e eu era muito novo, eu tinha 16 anos na época, então eu acabei ficando também com medo por aquilo que as pessoas estavam dizendo. E eu acabei não entrando naquele ano de 2013, eu só fui entrar 1 ano depois. Então durante esse ano de espera, eu pesquisei ainda mais o carisma, me encantando ainda mais por esse carisma. Nosso carisma é o amor incondicional aos sacerdotes e a reinserção dos marginalizados na sociedade. O que mais me chamou a atenção foi justamente essa questão dos marginalizados. A gente não entende os marginalizados só como aqueles que usam drogas ou tal, mas todas as pessoas que de alguma forma são esquecidas, em que as pessoas olham para elas e falam aquilo não vale nada, não tem mais jeito. E o que me chamou a atenção na comunidade foi justamente isso. A gente olha para essas pessoas em que ninguém mais acredita nelas e nós acreditamos. Nós vemos nelas de que elas têm uma preciosa vida. A vida delas é importante
que Deus pode fazer uma obra na vida dela, Deus pode tudo mudar. Isso me chamou bastante atenção. Também o fato da nossa comunidade estar presente em comunidades carentes, nas favelas, onde tem muitas pessoas pobres, onde tem muita influência de coisas que são contrárias à palavra de Deus. É o lugar onde se mais necessita. Todo lugar necessita da palavra de Deus. Mas como eu vivi em comunidade, vi essa realidade, eu posso dizer que as pessoas precisam muito da presença de Deus. E eu posso ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Acreditava e acredito que eu posso ser um instrumento para levar essa palavra de amor, para levar essa palavra de conforto. Enquanto aos sacerdotes, desde criança, eu sempre admirei a figura do sacerdote, sempre vi a importância do sacerdote, porque sem ele nós não temos Eucaristia, nós não temos os sacramentos, né? Nós precisamos dos sacerdotes, nós precisamos orar pelos sacerdotes, porque assim como nós, eles têm dificuldades, eles têm defeitos, e às vezes são muito cobrados e pouco amados. Então essa é a minha missão, essa é a nossa missão, de amar os sacerdotes, de rezar por eles, de fazer sacrifício, expiação por eles, para que Deus possa ajudá-los, para que o coração deles sejam moldados e para que eles se sintam amados. Na questão vocacional, a gente se depara com muitas dificuldades, tanto antes de entrar para a vida religiosa, como quando a gente entra. Antes, às vezes, a gente se depara com medo, a gente fica pensando se vai dar certo ou se não vai dar certo. Às vezes a gente encontra dificuldade na família, porque os pais não querem, ou os amigos criticam e tal. Mas a gente deve entrar em espírito de oração, né? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Nós temos que ter uma vida de oração e depois discernir o carisma, né? Se realmente é aquilo que eu quero viver. E depois, quando a gente entra na vida religiosa, nós também nos deparamos com dificuldades, às vezes de convivência, outras coisas, porque cada um foi criado de uma forma, cada um tem um jeito. Posso dizer que eu tive algumas crises, tive muitas dificuldades, tive momentos que eu pensei em desistir, né? Mas eu sempre lembrava daquele salmo, lembrava dos feitos do Senhor do passado. Eu lembrei do que o Senhor já fez na minha vida, eu lembro do chamado que o Senhor me fez a estar nessa comunidade, eu me lembro do carisma e sei que é realmente isso que eu quero viver. A minha vida eu quero doar dentro dessa comunidade, quero doar a minha vida em prol dos marginalizados, das pessoas esquecidas, das pessoas em que ninguém acredita mais nelas. Quero também na minha vida fazer sacrifícios e orar pelos sacerdotes, eles que precisam muito, muito das nossas orações, eles que precisam muito da nossa presença, porque como eu disse antes, eles são muito cobrados, às vezes muito criticados, mas pouco amados. O sacerdote é uma pessoa que também precisa do nosso carinho, que também precisa da nossa oração. Então, dentro dessa comunidade, eu procuro ainda mais dar a minha vida também pelos sacerdotes. Eu faço um convite para você que sente o chamado à vida religiosa, à vida consagrada, à vida sacerdotal. Vem conhecer nosso carisma, vem conhecer nossa comunidade, você que tem vontade, se sente desejo no teu coração de doar a tua vida pelo próximo, de estar rezando, espiando, fazendo sacrifícios pelos sacerdotes, eles que tanto precisam. Vem conhecer a nossa comunidade. Como diz o nosso fundador, um coração que se decide por Deus conquista muitos outros para experimentar esse infinito amor.